Só uma comunicação social completamente capturada pelo poder e pelo dinheiro dado e outro prometido, se portar bem, claro, pode ter a coragem de cometer as barbaridades que tem cometido desde o início deste pandemónio. Ainda antes do circo mediático montado em torno deste pandemónio, a situação financeira aflitiva dos média portugueses já se notava com grande evidência. Passámos o janeiro inteiro a falar exclusivamente de um assunto que, por ter passado já meio ano, pouco se recordam: a Isabel dos Santos. Jorge Coelho, ex-ministro da Administração Interna, que se demitiu na sequência da queda da ponte entre os rios. Antigamente ainda havia um bocadinho de vergonha, hoje uma demissão dessa seria completamente impensável. Veja-se o número de portugueses que tiveram que morrer nos incêndios de 2017 para que a inenarrável ministra da Administração Interna da altura fosse obrigada a demitir-se. Jorge Coelho, dizia eu, sempre defendeu na quadratura do círculo que bastam 6 meses para que este povo se esqueça de tudo e, portanto, qualquer escândalo por parte de qualquer governo, ou primeiro-ministro, ou até Presidente da República, se apague naturalmente da memória coletiva portuguesa ao fim de 6 meses. Tem razão, Coelhone, e na maioria dos casos até nem é preciso tanto tempo. Basta que um outro mega escândalo apareça para fazer esquecer imediatamente o escândalo anterior. E, de escândalo em escândalo, o tempo vai passando, o povo vai se mantendo distraído neste novo tempo de pão e circo, neste novo gigantesco coliseu global em que o poder nos mantém completamente controlados e agora até reeducados e autorresignados a esta nova ordem mundial que já está, mas que os portugueses, como sempre distraídos, ainda dela não se deram conta. A pretexto das novas condições sanitárias, as liberdades individuais desapareceram e o comportamento único foi definitivamente instaurado. O pensamento único já o tinha sido há anos, a maneira única e correta de um povo pensar já vem sido adotada há alguns anos. A sociedade tem-se vindo a ser preparada com tempo para esta nova ordem social. Há anos que ninguém pode questionar assuntos tabu, como as alterações climáticas antropogénicas, os benefícios das vacinas e agora a verdadeira severidade da pandemia ou do pandemónio que conduziu à maior crise da nossa história com a destruição de praticamente metade da economia portuguesa. Esse terreno do pensamento único tem vindo a ser preparado paciente e paulatinamente desde finais dos anos 90. E, portanto, tal como se esperava, o vírus do pensamento único, contra o qual eu luto há pelo menos 30 anos, acabou por ser instalado com sucesso nos cérebros dos portugueses e poucos são os que ainda a ele resistem, mantendo a sua capacidade de pensar pelas suas próprias cabeças. Mas é exclusivamente a esses que eu me dirijo. E aproveito já agora para convidar todos aqueles que repetem palavra por palavra e frase por frase acéfala e acriticamente tudo quanto lhes injetam nas TVs, entre novelas e Big Brothers e casamentos de agricultores, a não perderem o seu precioso tempo nesta página. Esta página não se destina a esses portugueses. É para os outros, os que ainda se sentem com liberdade e força interior para pensar pela sua própria cabeça. Eu falo para aqueles que ainda tenham capacidade de raciocinar, juntar as peças do puzzle que têm à sua frente e perceber para que lado corre o rio. Não é para o lado que sobe, é sempre para o lado que desce. Independentemente das chocantes aberrações que virem propagandeadas nas TVs, o rio desce sempre e vai sempre desaguar à costa, nunca o contrário. As coisas têm vindo a ser preparadas com calma a um ritmo de uma aflição financeira da comunicação social. No momento em que todas as TVs, jornais e revistas estão à beira da falência, é fácil controlá-los. Toda a gente precisa de sobreviver e os jornalistas não são exceção. E se um salvador aparece, há que lhe agradecer, como é óbvio. Esse salvador é Costa, que com os 15 milhões dos nossos impostos oferecidos de mão beijada à comunicação social, protela essa falência em massa. Claro que daqui a mais uns meses vão ser necessários mais outros 15 milhões, toda a gente o sabe. E também toda a gente sabe que, se não se portarem bem, as empresas de comunicação social vão mesmo à falência, porque não vão receber o tal balão de oxigênio que passará a ser anual.
E os jornalistas ficam sem emprego. Há, portanto, que difundir a narrativa da elite e do poder sob pena do desemprego e da fome. Mas ao difundir essa propaganda e o pânico de um governo absolutamente irresponsável que matou por estupidez a nossa economia e acha que ainda não é suficiente, a comunicação social está decisivamente a matar o país. Há 3 meses eu próprio alertava para a falência do país e caía-me tudo em cima. Que o que interessava era salvar a vidas, a economia que se lixasse. Agora, são esses mesmos defensores da vida que berram aqui nas redes sociais a dizer que não têm dinheiro e nem comida para dar aos filhos. Só não posso dizer que é bem feito porque as crianças coitadas não têm culpa nenhuma da estupidez dos pais. Não era preciso ser nenhum gênio para perceber que se a economia não funciona em pouco tempo, morremos todos à fome. Mas, pelos vistos, a maioria dos portugueses achava que o dinheiro viria sempre cair do céu, sempre, mesmo com as empresas sem clientes e sem vendas. Estão finalmente a ver que não, que eu tinha razão em fevereiro, em março e abril. Não era preciso contar 2 mais 2 para chegar à conclusão que essa soma daria 4. Mas, infelizmente, para a maioria dos portugueses distraídos, é mesmo necessário sofrer na pele o que toda a gente com 2 dedos de testa percebe imediatamente que vai acontecer. Portugueses distraídos, se vocês passarem a noite deitados na linha do comboio, há que esperar que mais cedo ou mais tarde o vosso sono seja interrompido. Percebem porquê? Contra a força não há resistência. E nenhum jornalista vai querer perder o seu emprego. Sobretudo agora, com metade da economia destruída e comunicação social completamente à mercê das esmolas do governo. É por isso que esta propaganda feroz e tão absurda como chocante a que assistimos e que ela própria já não se dá sequer ao trabalho de disfarçar, está instalada nos média e a trabalhar 24 sobre 24 horas para fazer a cabeça dos portugueses. E quais são as ordens? Trump e Bolsonaro são o demónio sobre a terra. Boris já conseguiu ser dobrado. A polícia americana mata negros para se divertir. E é isto o que se passa no mundo, segundo a nossa comunicação social. Nada mais. Não sabemos o que se passa em mais nenhum país do mundo há 5 meses. Só sabemos o número de mortos e as broncas de Bolsonaro no Brasil e o número de mortos e as broncas do Trump nos Estados Unidos. Mais nada. O que se passa nos restantes países? Não se sabe. Deve ter morrido toda a gente. Não há nenhuma notícia da Áustria, da Suíça, da Europa, da Venezuela, do Canadá, da América, da Síria, do mundo inteiro. Não há nenhuma. Não se passa nada no mundo. Ou pelo menos os portugueses não têm o direito de o saber. As notícias são sempre as mesmas. Por cá. O vírus, o Brasil, Trump, a Organização Mundial de Saúde, as conferências de imprensa da senhora Sionés, que serão uma risada daqui a uns anos. O Guterres, o alterado climático que se esqueceu da principal fonte de rendimento de todo o mundo. Agora só quer vírus. Mas não continua a haver assassinatos em massa em várias regiões do mundo, no Ruanda, por exemplo, decapitações às dezenas? Isso agora não interessa nada. Agora o negócio é o vírus. O resto simplesmente não existe. E esta nova ditadura funciona? Bom, até agora parece que sim. O povo está tão desanimado, Moro foi incapaz de raciocinar e resistir a esta avassaladora onda da culturação do pensamento único e autoritário que aceita tudo e não questiona nada. Grandes franjas da população agradecem até essa nova ordem. Leia-se ditadura. Outros exigem mais autoritarismo e imposto ainda ao povo que tem dificuldade, por exemplo, em perceber porque é que as praias agora começam a ter lotação, coisa que nunca aconteceu. As coisas mais absurdas do mundo começam a ser encaradas com muito naturalidade por um povo incapaz de questionar as mais aberrantes decisões da elite que lhe acabou com o posto de trabalho. A partir de agora, milhares de portugueses vão vender-se por um subsídiozinho, por uma migalha recebida e dada por aqueles que lhe destruíram a vida, pois nem sequer capacidade têm para perceber a origem de todo este pandemónio. O facto está à frente de todos. A élite instalada no poder, com a colaboração de praticamente toda a comunicação social,
difunde diariamente o pensamento único e o comportamento único a seguir por toda a população. Eu cá continuo a lutar pelo chamado awakening, o acordar, o despertar, as mentes cuidadosamente adormecidas dos portugueses. Os que me leem, os que encontrarem verdade nas minhas palavras, difundam essa mensagem do acordar das consciências junto dos vossos amigos e das redes sociais. Porque nada mais nos resta. A comunicação social formal não está preocupada com os portugueses, está preocupada em sobreviver. E para isso tem que repetir a voz do dono. Se não formos nós, os poucos ainda lúcidos, neste inacreditável carnaval de mentiras e mistificações, nesta gigantesca farsa de desinformação, confusão propositadamente estabelecida e propaganda descarada que nos montaram, acabaremos todos como o gado pacífico a caminho do matadouro, pelo menos do matadouro da inteligência e do livre-arbítrio. Gostou do que viu? Então faça subscrever e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos do canal.